Crownless are finally king, and Invictus Gaming are your 2018 World Champion. Jogos em ginásios e estádios com milhares de pessoas, torcidas apaixonadas, narrador, comentarista, analista, tudo isso para acompanhar uma partida de videogame. Isso é eSport, termo que significa esporte eletrônico. A indústria dos videogames cresce ano após ano, e já é o segmento do entretenimento que mais fatura mundialmente. Dentro dessa indústria estão os eSports, que em 2019 foram responsáveis pela geração de mais de $1 bilhão. Um dos esportes eletrônicos mais populares no mundo é o League of Legends, popularmente conhecido como LoL. Para se ter uma ideia, somente o Campeonato Mundial de LoL de 2018 teve média de mais de 630 mil espectadores. Uma nova área para quem trabalha com audiovisual e comunicação. Como o Eric, com quem conversamos diretamente do estúdio do Mais Esports. Meu nome é Eric Teixeira, tenho 27 anos e não sei, sou criador de conteúdo, sei lá, sou empresário, sou dono do Mais Esports, que é um site de esportes eletrônicos. Cara, jogo videogame desde que eu me entendo por gente, assim eu diria, né? Jogava muitos jogos com meus amigos, etc. E a gente nem fazia ideia que existia eSports, né? Aí, eSports eu descobri porque eu tava jogando muito League of Legends, tava jogando o dia inteiro e comecei a consumir um pouquinho de conteúdo. Aí um amigo meu virou e falou, cara, olha a stream desse cara aqui, tem um vídeo ao vivo que a gente nem conhecia também desse cara jogando. A gente, assistiu, aí tava tendo um campeonato lá no NA, eu acho mesmo, aí tava tendo um jogo TSM contra CLG, tinha torcida e tudo mais. Aí eu vi a galera gritando TSM, o outro time gritando CLG, eu fiquei, caralho, que é isso? Tipo assim, os caras estão jogando o mesmo jogo que eu tô jogando aqui, sabe? Mas eles estão ali num palco, tem gente torcendo, tem gente gritando. Pra mim foi um choque e um jogo de alto nível também. Aquilo me chamou muita atenção e você viu os caras sendo os melhores do mundo naquilo que você gosta de fazer, sabe? Isso é incrível. É bem engraçado na época, eu fazia ciência da computação, né? Não sou jornalista formado, não. Muita gente acha que eu sou jornalista, mas eu estudava ciência da computação. Então, a minha faculdade, por exemplo, um monte de gente jogava LoL porque é só nerd também, né? Aí, na época, a gente tava aprendendo algumas coisas de programação e tal, mas muita coisinha básica, de lógica. A faculdade em si não ensina, ainda mais que era na federal, era muita coisa teórica, etc. E eu comecei a estudar algumas coisinhas por fora, porque eu queria tentar pegar estágio, eu queria começar a seguir carreira de programador, etc. Aí, tinha um amigo meu que ele fazia muito site, né? Ele fazia freelancer, como web designer. E ele tirava uma grana. Aí eu falei, cara, quero aprender a fazer isso também. Ele me explicou umas coisas de boa, me mandou um tutorial. Aí eu falei pro meu pai pra ele arranjar algum cliente, algum amigo dele que tinha uma loja, algum empresário assim, que queria fazer um site, pra fazer o site pra esse amigo dele. E cobrava barato e tal, pra ser. Aí meu pai, você sabe fazer um site? Eu falei, sei. Ele, mas você já fez um site? Eu não. Aí ele, então faz um site pra você me provar que você consegue fazer um site. Aí eu falei, não tem como eu simplesmente chegar e fazer um site do nada, eu vou fazer um site de quê? Aí ele falou, faz um site desse joguinho que você fica jogando aí o dia inteiro, né? Pelo menos tem a ver se dá alguma coisa. Aí eu fiz na época o LoL News brincando. Fala galera, aqui é o Eric, tô aqui hoje para falar mais uma vez um pouco com vocês. O tema desse vídeo de hoje vai ser sobre a INTZ e essa evolução absurda que a INTZ teve. Aí eu fiz o site e deixei o site online. Aí eu resolvi, cara, vou escrever um texto aqui. E na época eu tava perto do Mundial de 2013, então eu tava muito engajado com competitivo, que eu tava assistindo todos os jogos, assim. Aí escrevi um texto e joguei num grupo. Aí começou a ter muita visita. Aí foi virando uma bola de neve de muita gente querendo ler os textos, querendo ler as notícias. E do nada eu vi que eu gostava muito de fazer aquilo, sabe? Tipo, eu tava criando conteúdo de algo que eu gostava muito, eu tava conseguindo ganhar dinheiro pra falar e escrever. Eu nem gostava de escrever, não gosto muito de escrever até hoje, eu escrevo muito mal também, escrevia muito pior na época, mas eu tava conseguindo criar conteúdo de algo que eu gosto, que eu amava, que eu amo, né? E tava conseguindo ganhar dinheiro com isso, sabe? Também fomos ao prédio da Webedia conversar com o Matheus De Luca, do portal Versus. Sou o Matheus De Luca, eu tenho 25 anos e eu sou jornalista.
Acho que da parte do jornalismo tem muito potencial, porque digamos que a cobertura dos esportes, jornalisticamente falando, ela começou de uma maneira muito amadora, porque eram blogs que falavam sobre os jogos que as pessoas que faziam o blog mais gostavam, e por muito tempo continuou meio que só nisso. Surgiram alguns sites que tentaram abordar os esportes, mas talvez por não ter pessoas que eram da comunidade ou pessoas que entendiam realmente, a cobertura não era tão relevante. O próprio GN mesmo, eu posso falar, eu trabalhei no GN, o GN cobre games no geral, e a gente tentava falar um pouco sobre esportes. Toda vez que tinha coisa de esportes era eu que acabava fazendo, mas era muito difícil porque o público é muito diferente, o público de games no geral e o público que é fã de esportes. O público que gosta de games no geral é como se eles tivessem um certo preconceito com os esportes e jogos online de maneira geral, não tratando da mesma maneira do que os games no geral, e eles simplesmente não querem saber. A gente postava coisas sobre LoL, postava coisas sobre CS e não dava audiência, não dava engajamento, ninguém estava comentando, ninguém estava consumindo aquilo. E o público que talvez fosse consumir aquilo, ele não sabia ou não entende que no GN ele poderia encontrar esse tipo de conteúdo. Muito por isso o Versus foi criado, que é um site só de esportes. Então a gente não fala de nenhum outro game que não seja competitivo. Trouxemos pessoas que estavam inseridas na comunidade, pessoas que têm vivência nos esportes, para fazer o site. Então a linguagem é mais parecida com o que o público espera e o conteúdo também está mais alinhado com o que o público espera. E aí esse público já entende. No Versus eu consigo encontrar conteúdo de esportes que eu quero consumir e aí ele acessa, a gente tem bastante audiência, bastante engajamento. Diante de todo o crescimento do cenário de esportes, a grande mídia entrou no jogo. Conversamos com Xande Teixeira e Alessandro Jodar, do Grupo Globo, mais especificamente do eSport TV. Meu nome é Xande Teixeira, sou repórter do Grupo Globo de esportes, hoje focado principalmente em esporte eletrônico. Trabalho nessa área há 3 anos, mas já trabalho com jornalismo há 10. Comecei no jornalismo geral, inclusive cobrindo a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, maior tragédia natural do Brasil. Fiz parte da equipe que ganhou a melhor contribuição ao telejornalismo no Prêmio ESSO, igual eu me orgulho muito. Já há 5 anos no Globoesporte.com, sendo desses 5, 2 no futebol e 3 no esporte eletrônico. Como eu entrei nesse mundo? Bom, eu cobri o Flamengo, e hoje, coincidentemente, eu cubro o Flamengo do League of Legends, né? Mas eu cobri o Flamengo do futebol mesmo. E foi engraçado, porque foi num ambiente zero formal, eu estava numa confraternização do fim das Olimpíadas Rio 2016, do qual eu participei, me orgulho muito de ter participado das Olimpíadas, na cobertura das Olimpíadas, e a gente já estava bebendo já, e dá para dizer que até um pouco alto já, quando meu chefe virou para mim e falou assim: você vai cobrir eSports? Aí eu perguntei para ele assim: calma, o que é isso? Para você ter ideia de como isso não fazia parte da minha vida, eu não sabia o que era esporte eletrônico. É claro que eu já sabia que existiam competições de videogame, mas eu não fazia ideia do tamanho, da magnitude, da importância, do profissionalismo. E eu entrei, e o meu convite foi feito com o objetivo de levar a cobertura do Grupo Globo, que já fazia no futebol, para o esporte eletrônico. A gente levar a essência do Grupo Globo de coberturas esportivas para o esporte eletrônico. Olha, o que mais me chamou a atenção foi um comportamento que era muito diferente daquele que eu tinha enquanto gamer, que era o de você curtir mais assistir alguém jogando do que você mesmo jogar, ou gostar tanto disso quanto de você mesmo pegar o controle na mão. Isso para mim foi algo muito novo e muito interessante de descobrir. Acho que eu tenho essa característica de ser talvez um gamer à moda antiga, em que eu, meu irmão, a gente brigava para saber quem ia ser o Player 1. Em 2015 teve a final do CBLOL no Allianz Parque e eu fui até lá assistir, não como jornalista, como repórter, trabalhando para fazer uma matéria, mas me credenciei para entender o que estava acontecendo, o que era aquilo ali, que campeonato era aquele, que game era aquele que era capaz de reunir tanta gente em um estádio. Então fui até lá, assisti a final e a partir dali comecei a me inteirar mais sobre o League of Legends, sobre esse cenário de esportes eletrônicos, e aí já em 2016 a gente começou com uma cobertura mais focada no CBLOL e foi a partir daí que eu me voltei para o esporte eletrônico, mas não deixando de fazer a cobertura de outros esportes, que até hoje é o que eu faço, né, na Globo, que a gente cobre do futebol ao vôlei, esporte paralímpico, passando
pelo esporte eletrônico, né? Então, no meu caso, é mais um esporte que eu cubro, que está no cardápio de esportes que fazem parte do meu dia a dia. Os números de público não paravam de aumentar, o investimento da Riot aqui também não parava de aumentar. No ano anterior tinha sido no Maracanãzinho, esse já era o Allianz Parque. E não parou de crescer, tipo, todo ano a final era em algum lugar maior, com mais público, tanto presente quanto online assistindo. Eu acho que o maior marco dos esportes no Brasil até hoje é a final da PNTZ no Allianz, porque do nada a gente pega um estádio de futebol e bota, sei lá, 20, 30 mil pessoas, 15 mil, não sei quantas pessoas foram, mas aquele estádio lotado, a galera gritando, etc. Eu vi aquilo, eu fiquei em choque, sabe? Foi caramba, tipo assim, o negócio é muito grande mesmo. O maior de todos foi mesmo a final lá na Arena do Palmeiras, 14 mil pessoas, 15 mil pessoas reunidas para assistir um game, a uma final de um game. Isso para mim acho que foi o momento que eu falei, cara, tem algo acontecendo, vamos prestar atenção nisso. Ainda há um preconceito, acredito que não mais das mídias de comunicação, porque primeiro que é um negócio muito rentável e elas precisam estar lá, até para rejuvenescer a audiência, né? É um público muito jovem que acompanha games e esportes eletrônicos, que as marcas estão de olho, então eu acredito que a gente já rompeu essa barreira para o mainstream. Aí a gente vai dizer, Grupo Globo está nessa jogada, ESPN está nessa jogada, outros grandes sites também estão na jogada. E eu estou falando de Brasil. O mundo, então, os Estados Unidos já entendeu há algum tempo que esse é um mercado legítimo. Agora, para a população geral, ainda tem um pouco de preconceito, sobretudo para quem tem 30 ou mais anos de idade, porque não acompanhou esse processo. E como ele é um processo que se desenvolveu na internet, e eu faço muito esse contraponto, na década de 90 até o início dos anos 2000, para alguma coisa fazer sucesso, ele precisava estar na televisão. E se ele estava na televisão, todo mundo sabia o que era. Agora não, as coisas fazem sucesso na internet e elas são muito famosas para um público, mas que para outro a pessoa não sabe. E o game ele é um mercado gigantesco, mas silencioso. Para quem não conhece ele, simplesmente ele não existe. Porque ele não estava na TV, agora ele começa a aparecer na TV. Então, sem dúvida nenhuma, o que é novo gera um pouco de repulsa, gera um pouco de... Olha, vamos olhar isso com mais calma. Tem também um grande preconceito dos esportes tradicionais em admitir que isso é um esporte também. A gente tem uma discussão no Senado Federal sobre a regulamentação dos esportes eletrônicos. Então tem um pouco dessa resistência do público geral e também eu vejo que bastante do esporte tradicional. O esporte eletrônico, eu não gosto de dizer que ele é novo, porque ele já não é novo mais. Mas ele ainda é pré-adolescente, então ele tem um processo para acontecer e as coisas vão acontecer no tempo certo e a discussão ela é muito importante para levar para essas pessoas que ainda não conhecem, como o caso da senadora Leila do Vôlei, que num primeiro momento se posicionou contra, mas depois que viu a reação na comunidade recuou, então ela já viu que aquilo ali existe uma comunidade, existe fãs, tem gente que se interessa nisso e essas pessoas precisam ser ouvidas também. Devido à sua crescente evolução, os esportes alcançaram um enorme feito, o investimento de grandes marcas não endêmicas, ou seja, marcas que não são diretamente relacionadas com os esportes. No primeiro momento a gente tinha marcas endêmicas, que a gente chama, né? Que são as marcas que estão intimamente ligadas com o assunto em questão. Por exemplo, se a gente está falando de esporte eletrônico, são os periféricos, são lojas que vendem aparatos eletrônicos, mas de um tempo para cá, e eu vou dizer 2 anos para cá, as marcas não endêmicas entraram com muita força nesse mercado. E aí eu vou citar gigantescas, como Coca-Cola, como Trident, como a Omo, que patrocinou agora a INTZ na final do CBLOL, a Gillette também entrou também muita força, Banco do Brasil, que é uma patrocinadora hoje do Grupo Globo. Então eu não sei se elas enxergam com bons olhos, mas acredito que nenhum investimento é feito se você não enxerga potencialidade naquilo ali. E se a gente está falando que a Coca-Cola, Gillette, Banco do Brasil, Omo está investindo nesse mercado, é porque algo ele tem. Cada vez mais as marcas têm se interessado no esporte eletrônico. Eu sei da minha experiência que por muito tempo a gente vinha discutindo que o próximo grande passo era a entrada das marcas não endêmicas. Eu acho que isso está começando a acontecer agora e as possibilidades são inúmeras, né? Acho que não existe um limite, um teto para até onde os esportes eletrônicos podem chegar. Agora as marcas já estão de olho nesse mercado e nas possibilidades que elas têm a ganhar de acessar esse
público mais jovem, esse público que está nessas plataformas do esporte eletrônico. A tendência é que isso vá cada vez se intensificando e a gente chegue em um momento em que a gente esteja debatendo a estratégia pontual de cada marca, em vez de discutir se será que as marcas estão interessadas. Acho que é tudo uma questão de tempo para que esse mercado esteja cada vez atinja uma maturidade e em que seja impossível a gente diferenciar ele do mercado do futebol ou de qualquer outro esporte mais maduro, mais amadurecido. Eles vão alcançar muito mais gente investindo hoje em esportes do que em esportes tradicionais ou na TV, por exemplo, sabe? É muito barato, os esportes é muito barato para uma marca querer investir, só que elas ainda não investem por, sei lá, não conhecem ainda, é um mundo desconhecido para eles, né? Eles não fazem ideia do que é, eles não entendem por que as pessoas assistem, etc. Marcas não endêmicas estão investindo muito nos esportes e tem um motivo muito claro, que é porque os esportes, eles atendem uma parcela da população que essas marcas não vão conseguir atingir de outro jeito que não seja pelos esportes. Porque é um público que não assiste TV, uma galera que não lê tanto assim, tipo, ela lê as coisas que ela quer e acabou. Desce o feed do Facebook e fechou. E é uma galera que está interessada em coisas diferentes do que o público das gerações passadas ou o público mais velho. O aumento de profissionais trabalhando com os esportes é o próximo passo para a sua evolução. Eu acho que assim, os esportes surgiram muito na paixão, sacou? Surgiu muito na paixão. Então, tipo assim, como é uma parada que na época quase ninguém ganhava dinheiro também, etc., era tudo muito na paixão, né? Então, eu, por exemplo, eu não sou jornalista, eu escrevia notícias. Fazia na paixão, fazia pela paixão da parada. Mas aí, tipo assim, comecei em 2013, assim, em 2016 a gente contratou o primeiro jornalista. E ele começou a escrever, começou a editar e etc. Aí melhorou um pouquinho a qualidade. Então, acho que todas as áreas dos esportes, inclusive audiovisual, inclusive qualquer área administrativa e tudo, tá passando por um processo de profissionalização, sabe? Na área do audiovisual, eu posso dizer que, tipo, aqui mesmo, no Versus, aqui na Webidia, a gente tem muitos profissionais que são formados em rádio TV, formados em audiovisual, e edição de vídeo, esse tipo de coisa, e isso faz um diferencial. Tipo, eu acredito que o conteúdo audiovisual que a gente produz aqui tá um passo à frente de todos os nossos concorrentes, porque a gente tem esses profissionais, eles entendem não só do tipo de cobertura, do tipo de jogo que a gente fala, como também das partes técnicas. Isso é, tipo, meio que não tem preço, sabe? Antigamente, quando eu criei o LoL News, que virou Mais Esportes depois, era só texto. Mas numa época comecei a fazer vídeo, etc. Hoje meu foco total, hoje eu quase não escrevo, mas eu produzo vídeo todo dia. Eu gosto muito de fazer vídeo, gosto muito de trabalhar, de fazer trabalho assim audiovisual, sempre vou querer fazer entrevista, vou querer fazer ela em vídeo e tudo mais, porque o público está cada vez mais acostumado a consumir vídeo, sabe? Antigamente você via uma notícia, você chegava e lia uma notícia, hoje em dia você não quer simplesmente ler uma notícia, você quer ler a notícia, você quer ver uma opinião sobre ela e etc. Eu até falo muito com o pessoal lá da redação do Mais hoje e tal, falo pra eles, é mais fácil a gente fazer um cara ver um vídeo de 10 minutos do que ele ler 3 parágrafos, sabe? É preciso de tempo para que essa comunidade vá amadurecendo e eu acho que mais profissionais, com mais técnica, mais capacitados, vão ajudar a fazer com que os esportes, né, os diferentes games, alcancem patamares ainda mais elevados de apuramento, de depuramento e aperfeiçoamento. De uma coisa temos certeza, os esportes já são algo grande e a tendência é continuar crescendo. A nossa única dúvida é, o que esperar do futuro?